Eu esperei, mas já me falou aqui que o celular não vai gravar, amém? Não sei porquê, né? O meu aqui está aqui já gravando, mas amém, é benção, pois eu posto só o áudio. Quem já viu lá? Tem um canal no YouTube, quem já viu, irmãos? Algumas pessoas, mas a gente prega aqui e o Brasil inteiro assiste. Eu tenho quase 200 mil, né? Amém. Mas eu não postava só pregação minha, porque às vezes o irmão veio e não sabe por que essa gravação. Não é só minha, eu postava outros pregadores, né? Hoje eu parei de postar os outros, agora estou postando só eu. Se vocês perceberam lá, não tem mais ninguém, né? Eu comecei postando vários pregadores que eu gostava. Hoje o YouTube não deixa mais, dá direito autoral postar a pregação dos outros. Então eu só posto o que eu prego aqui. Por isso que a gente grava sempre, porque, né, irmãos, o evangelho tem que ser pregado, não tem? Tem que ser pregado, e é uma ferramenta. A internet é uma ferramenta para se pregar o evangelho, tá? E muitas pessoas assistem, gostam e ouvem a mensagem de Deus. Então vamos nessa noite, vamos aprender com essa passagem. A cura de um coxo no tanque de Betesda. Preste atenção aonde nós lemos no verso 1. Vou pregar expositivamente. Depois dessas coisas houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Havia uma festa dos judeus. Em Jerusalém, essa festa dos judeus, aleluia, ela ocorre 3 vezes ao ano. 3 vezes no ano tem festa no templo em Jerusalém. Nesta época, a Bíblia não fala, mas aqui com certeza é a festa do tabernáculo. O que é tabernáculo? Templo. É a festa do tabernáculo. É a festa do templo do Senhor. 3 vezes ao ano, todo judeu, todo aquele que professa fé em Yahvé, deve se dirigir a Jerusalém e adorar o Senhor no templo. É tradição dos judeus, 3 vezes ao ano, ir até Jerusalém e adorar a Deus no templo. Pessoas que moram longe aqui, não têm acesso ao templo todos os dias, então eles faziam viagens longas para ir no templo. 3 vezes ao ano eles faziam isso. O judeu ele é muito dedicado em adorar a Deus, muito dedicado. Então eles iam, então havia multidões de pessoas no templo. Então Jesus, agora ele vai ao templo. Aqui, aleluia, Jesus estava numa viagem à Grécia. Ele ficou 4 meses na Grécia, ele está voltando de lá. E ele vai para a festa, como um judeu que ele era. Ele vai participar da festa em Jerusalém, como é de costume. Verso 2. Ora, há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Aleluia. Ora, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas. Jerusalém havia 12 portas. E essa é uma das portas, conhecida como Porta das Ovelhas. Então essa é uma das 12. Porque aqui, no passado, quando o templo foi criado, era na Porta das Ovelhas que entrava os animais para o sacrifício. Era justamente nesta porta que os animais entravam para ser sacrificado ao Deus eterno, né? A lei de Moisés exigia o sacrifício a Deus. Então era nesta porta. Essa era a porta de entrada das ovelhas, dos animais que eram sacrificados. E agora já não mais são Agora está lá o templo, né? Cessou o sacrifício. Mas ainda estava lá a porta das ovelhas, e um tanque existia lá,
Quando você entrava pela porta das ovelhas, existia um tanque, que em hebraico se chamava Betesda. E há um significado para esse tanque: casa de misericórdia, ou tanque de misericórdia. Não é isso? Aleluia! Esse era o significado deste tanque. Por que esse tanque foi criado? Esse tanque foi criado para que quando os judeus fossem ao sacrifício, eles antes se lavassem para poder participar do sacrifício. Pela lei de Moisés, quando você vai participar, aleluia, dentro do templo, quando você vai participar do culto, da celebração, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, você tinha que chegar lá e se lavar antes no tanque, para não haver contaminação. Era assim que era o sacrifício. Então esse tanque foi criado para que todos que fossem, aleluia, no dia do sacrifício lá, se lavassem antes primeiro no tanque e depois fosse até a celebração daquele culto aonde eram sacrificados os animais e aquela fumaça subia do templo até o céu e as narinas de Deus e aplacava a ira de Deus contra o pecado da nação. Deus perdoava o pecado através do sacrifício dos animais, que hoje já não é mais assim. Hoje o sacrifício já foi feito uma só vez por Cristo. Ele se sacrificou de uma só vez para nos dar a vida, para nos salvar. Então hoje não é mais tempo de sacrifício, mas é o tempo da graça. Amém? Que todos tenham oportunidade de chegar até Jesus. Amém? O véu está rasgado. Estou explicando a mensagem para você entender bem. Eu gosto de dar detalhes, porque o Senhor está me levando a falar isso para vocês aprenderem a palavra. Amém? Porque a gente estuda tanto a Bíblia e chega aqui e temos que passar esse conhecimento. Eu creio que você nunca vai esquecer quando você ouve uns detalhes importantes da mensagem. Então, o tanque de Betesda era a casa de misericórdia, a qual existia 5 pórticos. Passava a porta e só neste saguão havia mais 5 entradas. Aqui não é portas, aqui é entradas. 12 portas em volta de Jerusalém. Passou pela porta das ovelhas, vai ter 5 entradas. Então existia 5 passagens para se chegar ao tanque de Betesda. Aleluia. Verso 3. Nestas passagens, nesses pórticos, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, que esperavam o movimento das águas. Aleluia! Então o tanque de Betesda era muito conhecido. E lá havia uma multidão de pessoas. E principalmente neste lugar haviam esse tipo de pessoa que a Bíblia relata no verso 3. Enfermos, cegos, coxos, paralíticos e todo tipo de doente, esperando o movimento das águas. Esperando o movimento das águas do tanque. Eu quero que você se atente comigo. A Bíblia dá ênfase que existe 5 entradas para o tanque de Betesda. E já aqui eu quero que você venha comigo dentro dessa mensagem e entenda que para você receber o milagre, para que você hoje que veio aqui na igreja, está ouvindo essa mensagem, da mesma forma que lá existia 5 entradas até o tanque, hoje você precisa, aleluia, entender que há 5 requisitos nesta mensagem para se receber o milagre de Jesus. 5 entradas, 5 coisas que nós precisamos ter para receber o milagre de Jesus. Primeira coisa, paciência. Aquele homem que estava lá teve paciência.
Segunda coisa, esperança. Esse coxo aqui tinha esperança. Terceira coisa, disponibilidade. Está disponível. Você precisa estar disponível, aleluia, para aquilo que Jesus vai, aleluia, falar para você. Algo Jesus vai te dizer nessa mensagem. E você precisa estar disponível, paciente, esperançoso, disponível. Quarta coisa, pastor, o que é? Você precisa ter atitude. Eu digo que você tem, porque você já está aqui. Você tomou uma atitude e saiu da sua casa e veio. Atitude, você tomou uma atitude de estar hoje na presença de Deus. E a última e principal, fé. Fé. Você precisa acreditar que Jesus tem poder para realizar na sua vida o milagre. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Essas são as 5 entradas que existia lá. São 5 requisitos espirituais dentro da mensagem que eu e você precisa ter. Paciência, esperança, disponibilidade, atitude e fé. E fé. Pastor, mas são 5 coisas. Mas uma depende da outra aqui. Uma depende da outra. Amém? Eu já disse que atitude você teve. Então você precisa agora seguir com as outras coisas. Vamos continuar o verso 4. Verso 4. João 5, verso 4. Está acompanhando aí? Segundo se acreditava, um anjo do Senhor descia em determinada estação ao tanque de Betesda e agitava as águas. E o primeiro que descia, após o movimento das águas, ficava são, curado de qualquer enfermidade que o afligisse. Fecha colchetes. Segundo se cria, abriu um colchetes aí? Sua Bíblia tem colchetes aí? Tem, viu? Verso 4. Quem sabe o que é colchete? É quase igual ao parênteses. Tem aí alguma Bíblia? Tem? Não? Por isso que não é de estudo a Bíblia de vocês. Por que está entre colchetes o verso 4? Amém? O verso 4 aqui de João foi acrescentado. Não está nos antigos hebraicos. Esse verso, ele originalmente não existe. O verso 4 somente. Todos os outros existem nos pergaminhos antigos que João escreveu. O verso 4 não existe, por isso tem colchetes. Quem tiver Bíblia de estudo, acho que é só a Bíblia de estudo que vai ter. Toda vez que tiver colchetes é algo acrescentado. Pastor, mas se estão acrescentando algo aí na Bíblia. Sim, o que está sendo acrescentado aqui? O entendimento da mensagem. Vou ler de novo. Isso aqui é para você entender o que está acontecendo lá no tanque de Betesda. O que está acontecendo lá? Segundo se cria, é uma superstição, é uma crença da época, que segundo se acreditava, se cria que um anjo do Senhor descia em determinada estação do ano ao tanque de Betesda, agitava as águas. O primeiro que descia após o movimento das águas ficava curado, são de qualquer enfermidade que o atingisse. Amém? Então aqui, neste tanque, existia uma superstição, uma crença. Pastor, e agora? Como que a gente faz então? Era real, o anjo descia? Amém? Eu já vi pregadores dizerem aqui que
Sim, o anjo descia, fazia os milagres, e eu já vi outros dizer que é só superstição. Não se pode provar que o anjo descia lá e que pessoas eram curadas naquele lugar. Amém? Amém? Mas vamos continuar a mensagem. Vou tentar dar o meu entendimento. Verso 5. Verso 5. Esse já está escrito nas Escrituras. E achava-se ali um homem que estava enfermo há 38 anos. Amém? Havia ali um homem que estava enfermo. Essa enfermidade qual que era? Ele era coxo. Amém? Ele era coxo das pernas. Ele não era paralítico. Ele era coxo. Ele tinha as pernas, mas as pernas dele eram deficientes. Ele não tinha força. Ele tinha as pernas mirradas. Talvez uma perna fosse maior, outra menor. Talvez, a Bíblia não relata, talvez a perna dele fosse aquelas bem fininhas, que não tem força para se colocar de pé. Então como que esse homem se locomovia? Ele se arrastava. Ele se arrastava. Amém? Esse coxo somente se arrastava. Ele tinha a muleta para ajudar? Tinha. E se arrastava também. É um coxo. Não é um paralítico de nascença. Não. A Bíblia não relata, mas estima que esse homem tinha entre aproximadamente 50 anos. Um pouco mais. E há 38 anos ele estava enfermo. Eu não sei o tanto de tempo que você está doente. Eu não sei há quanto tempo você está passando por essa enfermidade, por essa debilidade. Eu não sei quanto tempo, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Esse homem aqui, já há 38 anos, estava enfermo. E ele precisava ter agora esperança, fé, paciência, disponibilidade, atitude, mas principalmente fé. Então, se você está doente nessa noite, aleluia, você precisa crer no milagre que Jesus tem para você. Amém? Não importa o tempo, não importa o tempo que você está doente. Aqui esse homem, 38 anos. Não importa o tempo. Aleluia. Então, irmãos, o que acontecia no tanque de Betesda? Este lugar atraía uma multidão de pessoas. O tanque de Betesda atraía uma multidão. Imagine que nessa festa, todos os judeus de Jerusalém e das regiões, das cidades, todos iam para o templo. O templo estava lotado de pessoas, abarrotado. Não tinha jeito nem de andar sem trombar com as pessoas, de tanta gente que tinha. Só que neste tanque de Betesda, essa multidão que jazia lá, eram os enfermos, os coxos, doentes, paralíticos, cegos, todo tipo de doentes estavam ali. Uma multidão de pessoas atraídas ao tanque, porque lá existia uma crença, uma superstição, que o anjo descia e o primeiro que entrasse quando as águas se moviam era curado. Aleluia! Eu venho agora para os dias de hoje. Há muita superstição nos dias de hoje. Há muita crença que se você ir em tal lugar, lá vai multidões de pessoas, lá você vai ser curado, lá você vai ser, aleluia, sarado, lá você vai receber um milagre. Naquele lugar ainda existem lugares onde multidões vão para receber a cura, porque a superstição e crença
que indo naquele lugar eu serei curado. Não sei se você já foi em alguns lugares atrás de cura, de milagres. Mas existem pessoas que vão, fazem caravanas, fazem viagens e vão, porque tem superstição que indo lá, que indo naquele lugar, há uma crença que chegando lá, que fazendo voto, que queimando vela, que fazendo várias coisas, vai receber um milagre. Isso é crença. Isso existe até os dias de hoje. Em Jerusalém, aleluia, os judeus iam ao templo adorar a Deus, mas lá existia todo tipo de judeu, todo tipo de gente, os que acreditavam no Deus verdadeiro e aqueles judeus também que eram de seitas judaicas, amém? Tinha quem acreditava no Deus verdadeiro e tinha quem vivia acreditando em crenças judaicas, amém? Sem contar que tinha escribas, fariseus, religiosos, tinha todo tipo de gente. E hoje nós temos também todo tipo de gente vindo às igrejas, vindo aos lugares, buscando o seu milagre, a sua bênção. Verso 6, para você entender. Quando Jesus ouviu, sabendo que havia muito tempo estava naquele estado, disse-lhe: queres ser curado? Há algo interessante aqui. Este homem não foi até Jesus. Esse homem estava lá, no chão, próximo ao tanque, encostado lá num dos cantos, próximo ao tanque, coxo, no chão, deitado, esperando, naquela crença que o anjo descesse e alguém o colocasse dentro da água. E Jesus então, agora, ele está em Jerusalém. E ninguém chama Jesus para ir até o coxo. Mas Jesus vai de espontânea vontade. Para você entender, Jesus havia feito 2 milagres. Esse aqui é considerado o terceiro milagre de Jesus, dentro da Bíblia. Jesus fez muitos, relatado na Bíblia. Esse é o terceiro milagre. Esse é o terceiro milagre. Então Jesus que vai até o coxo. O coxo não clamou por Jesus. Diferente das outras passagens. Diferente de outras passagens. Que as pessoas levaram os enfermos até Jesus. Os enfermos clamaram por Jesus. Esse aqui, não, ele estava lá. Jesus vai até ele. É Jesus que vai até ele. E Jesus já sabia o que aquele homem precisava. Jesus já sabia o tanto de tempo que aquele homem estava doente, enfermo. Então Jesus, quando vai até você, ele já sabe o que você tem. Jesus, quando vai até você, ele já sabe o que você precisa. Aleluia. Jesus, quando vai até você, ele já sabe o que deve fazer. Aleluia. Porque ele te conhece. Ele te criou, te formou. Ele quem te fez, ele é Deus. Então Jesus vai direto ao coxo. Ele entra pela porta, ele entra pelas entradas e ele vai direto ao coxo. E ele se coloca diante do coxo, frente a frente. Ele olha para o coxo. Ele olha para o coxo. Verso 6. Quando Jesus o viu deitado, Jesus viu ele deitado, ele não conseguia ficar de pé. Jesus olhou para ele, se aproximou, viu ele deitado. Ele não chamou Jesus, mas Jesus se colocou de frente com ele. E Jesus vai fazer uma pergunta para ele. Sabendo que havia muito tempo que ele estava ali, Jesus só de olhar já sabia que aquele homem estava ali muito tempo. Jesus é onisciente. Jesus sabe todas as coisas. Tudo Jesus sabe, irmãos.
Então Jesus olhou e já sabia. Finalzinho do verso 6. Jesus disse-lhe: queres ser curado? Jesus fez uma pergunta para ele. Não foi ele que pediu para Jesus curar. Não foi ele que pediu. Jesus, me cura. Jesus que perguntou para ele: queres ser curado? Aleluia! Glória a Deus! Pastor, mas por quê? Por que Jesus fez isso? Entenda. Jesus estava no início do seu ministério. Jesus, ele inicia o seu ministério com 30 anos. Ele dá ênfase ao ministério. E Jesus estava pregando o evangelho, as boas novas do reino. Jesus, ele foi até esse homem. Ele sabia a debilidade. Ele sabia que esse homem iria ficar ali até morrer. Nunca ele ia conseguir pular dentro do tanque se as águas se agitassem. Não. Porque ele é coxo, ele não tem força para se levantar. Esse homem não ia conseguir um milagre. Não. E eu digo para você a mesma coisa. Se Jesus não for até você, talvez você nunca vai conseguir o seu milagre. Você que está esperando um milagre aí, Jesus precisa ir até você. Pastor, mas eu quero clamar por ele. Também dá certo. Aqui nós estamos numa passagem que Jesus foi até ele. E temos outras que as pessoas clamaram por Jesus. Então, se Jesus não for até você, você tem que clamar por ele para receber o milagre. Você tem que clamar por ele. Nessa passagem, não precisou clamar, porque Jesus estava dando ênfase ao ministério. O que Jesus queria fazer aqui? Jesus queria, com esta cura, com este homem sendo curado, Jesus queria que o reino de Deus, através de Jesus, fosse conhecido. Jesus estava levando pessoas a conhecer o reino de Deus. Através de Jesus, o reino de Deus estava sendo manifesto na terra. Eu não sei se você está entendendo. Jesus precisou fazer muitos milagres para que as pessoas acreditassem que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Eu vou te explicar. Se Jesus não fizesse os milagres, muitos não iam acreditar, porque mesmo com milagres, muitos não creram. E talvez tem pessoas aqui essa noite que só crê se vê o milagre. Ela só acredita se vê o milagre. Ela só vai permanecer na presença de Deus se vê o milagre. Mas eu digo para você que para crer em Jesus, eu não preciso ver o milagre, porque eu sei que Ele é o Filho de Deus. E o maior milagre Ele já fez pela minha vida. Ele foi naquela cruz e morreu no meu lugar para me salvar. E não existe milagre maior do que Jesus da cruz salvando todos, aleluia, os pecadores da terra. Esse é o maior milagre que ele fez. A salvação está em Jesus, a vida eterna naquela cruz ele conquistou para mim e para você que crê. E para você que crê. Mas ele precisa fazer para que muitos creiam. Se Jesus passa somente ali andando, muitos não iam nem ligar para Jesus. Se Jesus só passa ali, não olha para ninguém, não conversa com ninguém. Jesus passou no tanque de Betesda. Passou, não aconteceu nada, não. Não, mas aconteceu um grande milagre. Jesus fez um milagre poderoso aqui, para que aqueles que estivessem lá testificasse que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Pastor, Jesus precisava fazer isso para que as pessoas acreditassem. Sim, infelizmente, o ser humano é assim.
Quanto mais milagres Jesus fazia, aleluia, mais pessoas criam nele. E Jesus estava na terra fazendo milagres e maravilhas. E tudo isso está relatado na Bíblia, para que eu e você, quando ouvir essas passagens, crê que Jesus verdadeiramente faz milagres. Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, porque só Ele pode. Coxo, levanta, toma o seu leito e anda. Ele falava com autoridade e o coxo paralítico levantava e saía andando. Só Ele, aleluia, tem esse poder. Só Ele tem essa autoridade. Aleluia, Ele é Jesus. Todos ficavam maravilhados. Todos ficavam maravilhados. Que homem que é esse? Você já deve ter assistido o filme. Tem um filme dessa passagem. Jesus podia ter só passado, mas ele sabia da importância de fazer milagres para que as pessoas crissem e para que as gerações posteriores acreditassem que isso somente Jesus faz. Ninguém faz essas coisas, irmãos. Ninguém. Só no nome de Jesus. E cada dia está mais raro. A geração é muito moderna, incrédula. Nós não temos aqueles 5 componentes para receber. Mas eu te digo, se você tiver, você vai receber nesta noite o milagre. Então entenda, irmãos. Verso 6. Quando Jesus o viu deitado, sabendo que havia muito tempo que ele estava ali naquele estado, disse-lhes: queres ser curado? Jesus fez a pergunta: você quer ser curado? Aleluia! E eu hoje transfiro agora essa pergunta para você. Você quer? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Por que a pergunta? Porque talvez você não quer. Você tem o livre arbítrio. Talvez você não crê. Então Jesus vai perguntar: você quer ser curado? Aleluia! Jesus é muito educado. Até para fazer um milagre ele pergunta. Jesus podia falar assim, ó, levanta, anda. Uai, por quê? Não, Jesus vai perguntar para o coxo: você quer ser curado? Pastor, e se o coxo fala que não quer? Se o coxo não quisesse, estava cheio de pessoas ali. Jesus podia escolher outro na hora, mas um milagre ele ia fazer. Mas é claro, né? 38 anos esperando o milagre, mas você vê que ele não responde. É tão triste a situação desse homem, ele não responde: quero ser curado. Você responderia na hora. Jesus perguntasse para você: quer ser curado? Na hora você ia responder: eu quero. Ele não respondeu o que queria. Ele vai alegar o que está acontecendo com ele ali. A tristeza que ele está, o sofrimento que ele está. Vamos ver para você ver. Olha só que coisa tremenda. Ele não diz eu quero. Verso 7. Senhor, respondeu-lhe o enfermo. Opa, eu já vi reverência dele aqui. Senhor, olha, irmãos, eu até arrepio. Ele já, Senhor, ele chamou Jesus de Senhor. Olha que reverência. Senhor, lembra que esse homem aqui tinha uns 50 anos. Jesus tinha 30. Jesus era mais novo que ele. Ele já tinha 38 de doença. E ele foi para lá quando ele era jovem, para o tanque. Ele tinha aproximadamente 50, Jesus tinha 30, não tinha completado 31. Jesus é mais novo que ele. Mas quando Jesus fala, você quer ser curado? Ele já vê, esse homem é diferente. Esse homem é profeta, esse homem é alguém importante. Ele está perguntando se eu quero ser curado. Então ele já, Senhor, ele vai responder. Verso 7, Senhor, respondeu o enfermo, o coxo, o enfermo: não tenho ninguém que me coloque no tanque quando as águas são agitadas, pois enquanto eu vou, outro desce em meu lugar ou na minha frente. Ele explicou
Por que ele estava ali para Jesus? Senhor, toda vez que as águas se movimentam e eu quero ir até o tanque, outro vai na frente. Aqui tem uma revelação. Pelos 38 anos que esse homem ficou aqui, me parece que as águas realmente se moviam. Ele já deve ter visto alguém ser curado aqui. Por isso que eu estou tentando, aqui eu vou dar um entendimento meu. Eu já vi pessoas falar que talvez não recebesse ou que recebesse. Pelo testemunho desse homem, dá para entender que pessoas eram curadas ali mesmo, que o anjo do Senhor descia ali mesmo. E quando as águas se movimentavam, alguém saía curado. Era uma vez por ano. Ele já estava 38 anos ali. Ele já deve ter visto, entenda, ele já deve ter visto a água mexer, alguém pular e sair curado. Porque ele está falando, toda vez que as águas se movimentam, alguém vai na minha frente. E no caso, é curado, porque ele estava com esperança que se ele conseguisse chegar no momento em que as águas se movimentassem, ele sabia que estando ali, no momento certo, na hora certa, mas que alguém ajudasse ele seria curado. Ele estava com esperança de ser curado ali no tanque. Mas, Senhor, ninguém me coloca. Eu acho que ele falou assim, o Senhor vai ficar aqui comigo? O Senhor vai esperar? O Senhor vai ficar esperando o tanque me jogar lá? Vai movimentar o tanque? E o Senhor vai me lançar lá? Mas que dia que o tanque ia se movimentar? Ninguém sabia. Você poderia ficar lá meses e meses e meses. E ele, será que o Senhor vai me ajudar? Não tinha ninguém que ajudasse esse homem quando as águas se moviam. Por que as águas se moviam, pastor? Tanque de misericórdia. Né? A misericórdia de Deus ali. Era um lugar que foi usado no templo para sacrifícios. Deus trabalha de diversas formas. Eu creio que o anjo descia ali sim. E que pessoas eram curadas ali. Pelo testemunho desse homem. Porque ele já deve ter visto pessoas ser curadas aqui. Porque senão ele não ia ficar perdendo o tempo dele ali. Se ele estava ali e falou, Jesus, Senhor, desculpa. Ele falou, Senhor, não tem quem me lança. Eu só vou ser curado quando alguém me lançar no tanque. Eu entendo que ele já viu pessoas serem curadas ali. Amém? Então ele não respondeu, quero ser curado. Ele respondeu, não tem ninguém que me ajude. Então talvez você está procurando um milagre de Deus. E o que eu entendo aqui, que às vezes nós precisamos de ajuda de alguém. Esse homem precisava de ajuda de alguém para lançar ele dentro do tanque. Talvez alguém aqui precisou da ajuda de alguém para te trazer aqui, para te convidar, aleluia, para te trazer até a igreja, até aonde Jesus está, aleluia. A nossa crença aqui é somente em Jesus, o Deus verdadeiro. E hoje nós temos aqui vários itens para que Jesus venha abençoar. Para que Jesus venha abençoar. Nós cremos em Jesus. Amém? Nós cremos no poder, aleluia, de Deus. Deus trabalha com seus anjos. Daniel vai dizer que Deus trabalha com os anjos. Então o anjo do Senhor descia e pessoas eram curadas lá no tanque. Vamos continuar. E Jesus vai responder para ele. Né? Ele falou que ninguém lança ele no tanque. Verso 8. João 5, verso 8. Ao que Jesus lhe disse. Aí Jesus vai responder. Levanta-te. Toma o teu leito e anda. Eu não preciso lançar você no tanque, mas na autoridade que o Pai me deu, agora eu te digo, coxo, levanta-te, toma o teu leito e anda, porque hoje, aleluia, Deus neste lugar teve misericórdia da sua vida, e aleluia, e eu estou aqui para trazer na sua vida a restauração, o milagre que tantos anos você esperou, aleluia, agora você não precisa esperar mais, porque, aleluia,
aleluia, o dono do milagre estava passando ali, e quando ele passa, não tem como, aonde Jesus passa, o milagre acontece. Levanta, toma o seu leito e anda, sede curado, sede, aleluia, abençoado em nome de Jesus. Você seja abençoado em nome de Jesus. Jesus mandou ele levantar e sair andando. Imagina o que todos que estavam ali ficaram abismados. Meu Deus, o coxo está andando e ainda carregando o leito. E aqui era dia de sábado. Amém? Então Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Verso 9: no mesmo instante aquele homem foi curado. No mesmo instante, irmãos, as pernas dele começou a crescer e se igualar na hora. Coxo, ele tinha a perna mirrada, as pernas deles eram mirradas. Na hora que Jesus falou, foi na hora, instantânea, a perna dele se igualou. Se ela era fina, ela ficou normal. Se ela era pequena, ela cresceu na hora. Na hora, o milagre aconteceu, no momento instantâneo. Ele ficou perfeito como antes. Ele ficou perfeito como antes. E assim Jesus faz na sua vida. Jesus, quando cura, ele cura com perfeição. Jesus, quando cura, ele cura de verdade. Diferente do diabo, que às vezes engana as pessoas. Dá uma cura momentânea, passageira, que depois vai te gerar coisas piores. Mas quando Jesus faz o milagre, ele faz o milagre não só para que o coxo ande, mas que para que muitos, através daquele milagre, se convertam. O que Deus vai fazer na vida de pessoas aqui é para que outros vejam o milagre que Jesus fez na sua vida. Não é só para você, mas para que outros vejam o que Jesus faz. Aleluia! Glória a Deus! Todos vão ver o que Jesus fez na sua vida. Aleluia! Verso 10, já vou encerrar. Por isso os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é dia de repouso, não pode transportar o teu leito. Eles conheciam o coxo, 38 anos o coxo estava lá. Aqui é o falso legalismo, religiosidade. Os escribas fariseus, os judeus da época eram muito religiosos. Eles não se preocuparam com a cura, mas sim que ele estava carregando o leito. Ao invés de eles perguntar: nossa, você está andando, quem fez esse milagre? Né? Não, você não deve carregar o leito, por que você está fazendo isso? Falso legalismo, religiosos. Jesus fez o milagre, eles estavam questionando, porque na lei de Moisés não poderia trabalhar, fazer nada nesse dia. Então, irmãos, cuidado. Deus pode fazer um milagre na sua vida, e ainda pessoas podem questionar você por aquilo que Jesus fez. Amém? Fica de pé.